Bom dia, galera. Tudo bem com vocês aí? Espero que estejam guardando a quarentena. Daqui a pouquinho isso vai passar, estaremos juntos aí. E nós vamos fazer mais uma aulinha virtual aí. Vamos discutir nessa aula especificamente a formação das nações latino-americanas. Quer dizer, como é que nasceu a América Latina, como é que ela se formou. A primeira coisa que eu quero lembrar, até dos módulos anteriores sobre independência aqui da América do Sul, independência da Nova Espanha, é que a América Latina se forma num processo bastante interessante, onde ocorrem, em determinados momentos, lutas populares, né, que nós observamos, né, século XVIII, o caso mexicano, né, na Nova Espanha, por exemplo, o padre Hidalgo, o padre Morelos, nas suas lutas populares ali, e, num segundo momento, se consolida com as lutas conduzidas pela elite criolha, ou seja, pelos descendentes espanhóis que nasceram aqui, que eram latifundiários, que tinham um grande poder político e que aproveitaram a crise, né, do modelo colonial espanhol, pós-invasões napoleônicas, aproveitaram o pensamento iluminista que fluía pelo mundo naquele momento ali, se inspiraram em modelos como a independência americana, a Revolução Francesa, né, e entraram na lógica da quebra daquele antigo regime, naquele momento político que o mundo vivia, onde o absolutismo, o mercantilismo, o poder do clero é derrubado ali, e que há um avanço do pensamento liberal, do pensamento iluminista no mundo naquele período. Bom, basicamente, né, quando nós observamos as guerras de independência na América Latina, nós observamos também que houve, né, após as guerras de independência, uma fragmentação territorial da América Latina. Bom, primeiro a gente tem que pensar o porquê dessa fragmentação territorial, por que essa quebra, né? Tradicionalmente, a gente fala que a adoção de regimes republicanos, ou seja, de repúblicas, observando características regionais, observando a regionalidade da América Latina, esses regimes republicanos fizeram nascer, criaram nações que já nasceram menores, fragmentadas de uma porção maior de um território. Ou seja, originalmente no período colonial eram territórios muito grandes que foram quebrados, fragmentados, subdivididos e formados em repúblicas, né, naquele momento ali. Hoje a gente analisa muito o fator econômico, o fator geográfico, o fator político, o fator social, para poder entender, né, que antes da ideia republicana, antes da fragmentação política em repúblicas, já havia estruturas geográficas, políticas, econômicas e sociais que geram uma fragmentação também dessas nações ali, né? Bom, primeira coisa, tem que lembrar que a ocupação da América ela foi feita, América Latina, América Espanhola, né, principalmente ali, em função do bulionismo, do metalismo, da busca do ouro, da prata. Depois, né, consequentemente, né, de uma agricultura tropical, de um modelo de agroexportação que foi criado aqui. Essa riqueza do ouro, essa riqueza da prata, essa riqueza vegetal, da produção agrícola, né, ela vai acabar distribuindo, né, organizando a América Latina de uma forma muito diferente, muito irregular. Algumas nações se desenvolvem muito próximas ao litoral, outras mais na cordilheira, outras em áreas mais afastadas, né, interiorizadas, sertanizadas ali. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter diversidades de modos de criação de nações aí, ao mesmo tempo, levando em consideração a antiga divisão espanhola da América, que nós já vimos, né, lá no primeiro aninho, né, onde a gente fala que a América foi dividida em 4 vice-reinos, Nova Espanha, Nova Granada, Peru, Prata, né, além das capitanias gerais que pertenciam ao Estado espanhol ali. Isso acaba o quê? Fragmentando, quebrando e depois da independência mantendo a fragmentação e até ampliando essa fragmentação. Então, o que eu quero que vocês pensem, analisem, né, nesta aula, é que a independência da América Latina, em determinado momento, numa luta popular, e num segundo momento, dominada pelas elites criolhas, as elites latifundiárias da América Latina, levam a um processo de quebra, que poderia ser explicado apenas pela questão da adoção das repúblicas, mas uma coisa muito maior, a questão da exploração econômica, a localização da riqueza econômica, seja no interior,
seja cordilheira, seja no litoral, né? A questão da divisão que já existia no mundo, né, colonial espanhol, feito pela própria Espanha com os vice-reinos, as capitanias gerais. Então, isso tudo corrobora para que a América Latina se quebre, se fragmente cada vez o quê? Mais. Aliás, até hoje, né, ainda existem processos de fragmentação ocorrendo na América Latina, né? Volta e meia, uma tentativa de independência, uma tentativa de rompimento de uma região com relação ao país. A gente viu isso há pouco tempo atrás, quando houve uma treta entre Brasil e Bolívia, né, a questão do gasoduto Brasil-Bolívia, e que a região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, tentou uma emancipação, né? Claro que não deu certo, não ocorreu naquele momento, mas houve uma tentativa de rompimento. É uma coisa que é característica da América Latina ali. Bom, o mapa que nós observamos aqui, nós temos as independências na América Latina de um modo geral, lembrando que a única independência popular, a única independência negra, né, onde o povo conseguiu a dupla independência foi o Haiti, em 1804 ali, e as demais independências subordinando a independência do país aos interesses externos, seja da Inglaterra, seja dos Estados Unidos. Ou seja, de alguma maneira, há um interesse americano na América Latina, principalmente Caribe, e há um interesse inglês que já era proeminente, já era muito forte antes da independência, na região da América do Sul, América Central também ali, né? Analisando isso, a gente vai tentar entender como é que a independência da América Latina consolidou as nações latino-americanas. A primeira informação que eu tenho é que já nascem, após a independência, fragmentadas e permanecem no processo de fragmentação política, seja por questões econômicas, políticas, sociais ou geográficas, né? E que são levadas à independência pela mão de quem? Dos crioulos, que passam a ter um poder muito forte nas câmaras municipais, nos cabildos, né? E, de alguma maneira, subordinando o processo de independência, né? Colocando a população mais pobre, né? Subordinada a esse processo de independência ali. A gente observa que as lutas crioulas de Bolívar, de San Martín, por exemplo, o republicano e o monarquista, né? Tiveram participação do povo dentro das lutas de independência, mas foram conduzidas por eles, de uma elite crioula ali. A segunda coisa que é importante lembrar dentro desse contexto, nós vamos criar uma massa de marginalizados na América Latina. Por quê? Porque esse povo, usado nas independências, que passa a ser o que? Dominado por essa elite crioula, que chega ao poder, ele não tem ganhos. Ele não vai ganhar terra, ele não vai ver a abolição da escravidão, ele não vai ver grandes alterações na sua ordem social, nem na sua ordem política. Saem os espanhóis, entram os latifundiários crioulos, que vão dar origem a uma nova elite aqui dentro dos países libertos da América Latina. Como Bolívar fala na Carta da Jamaica, que a América seria governada por tiranos muito piores do que os espanhóis. Então, ele fala que o fato de não ter conseguido criar a Gran Colômbia, não ter conseguido criar a grande nação latino-americana, e que ela se fragmentou na mão dessa elite, que ela se quebrou na mão dessa elite, ele coloca, olha, saímos da mão da Espanha, caímos na mão dessa elite crioula, que não quer o fortalecimento da América Latina, mas quer manter vínculos de dependência externa e quer manter o poder na mão dessa elite. E o povo seria a grande massa de manobra ali. O Bolívar já observou essa coisa na Carta de Jamaica, quando ele abandona a luta revolucionária, quando ele abandona o sonho da Gran Colômbia ali. Bom, um fator externo muito importante é o interesse inglês. A Inglaterra passava pela Revolução Industrial, caminhava no século XIX para a segunda fase da Revolução Industrial, ela precisava ampliar o seu mercado consumidor, e ela olha para a América Latina apoiando os movimentos de independência na América Latina, inclusive ajudando a consolidá-los ali. Para quem olha de prima, no primeiro assim, olhar, fala, nossa, como a Inglaterra é legal, ela apoiou a independência na América Latina. Se você fizer um paralelo na frente 2 da matéria, você vê que a Inglaterra estava no Congresso de Viena, que era um lado extremamente conservador, anti-liberalismo na Europa,
A Inglaterra, por ser um país liberal, parlamentarista, que já viveu o seu momento iluminista, ela sai do Congresso de Viena por não compactuar com as ideias conservadoras e, ao mesmo tempo, ela sai porque ela quer a independência da América Latina. O Congresso de Viena não queria. Então, de alguma maneira, os ingleses que saem do Congresso de Viena passam a apoiar a independência da América Hispânica e da América Portuguesa, que é o Brasil, com o interesse econômico em dominar a região. A frase embaixo, dividir para reinar, indica que quanto mais fosse fragmentada a América Latina, quanto mais ela nascesse quebrada, mais fácil para a dominação econômica da Inglaterra sobre cada nação latino-americana. Isso é uma realidade, a gente constata isso facilmente ao ver o domínio inglês, tanto na América Espanhola quanto no Brasil, pós-independência ali. Se pensarmos, né, em independência, falar, olha, a América Latina mudou. Na verdade, a América Latina, ela pouco mudou. Ela se manteve latifundiária, ela se manteve num sistema de plantation, ela se manteve dominada por uma grande elite, donos de terra que viveram aqui, né? E dependente do mercado externo. É uma realidade do período colonial, é uma realidade do período da independência, é uma realidade ainda de hoje da América Latina, né? A sociedade basicamente não mudou, porque o poder permaneceu na mão da elite, submetendo populações pobres, indígenas, negras, mestiças ao poder dessa elite, e a vida foi marcada por disputas políticas dentro dos países da América Latina. A gente observa que há uma luta muito forte nas pequenas nações latino-americanas entre centralizar o poder, ou seja, manter na mão de uma liderança forte, poder central, que aglutinaria esses países ali, e federalizar o poder. O que é isso? Criar num país várias áreas que teriam autonomia. Esse federalismo interessa muito à elite agrária. Por quê? Porque dentro de uma nação recém-criada, ela poderia estabelecer o seu poder local, o seu poder federalista, dominando a região onde ela tem as terras, onde ela tem o controle político. Então, a gente percebe que a gente vai ter um mandonismo local, onde cada latifundiário, cada crioulo, né, que fez a independência e que agora estabelece um poder numa região de uma nação, ele prefere um poder descentralizado, onde ele vai fortalecer o seu poder local, do que uma centralização política, onde o poder central teria mais força com relação ao todo. Um exemplo de uma nação que conseguiu manter um poder central interessantemente forte foi a Argentina, né, que teve um forte poder central em Buenos Aires, né? E outras duas nações que estabeleceram um poder central muito forte de início, né, e mantiveram durante um tempo, foi o Brasil, porque era uma monarquia, né, com Dom Pedro, e nós vamos estudar daqui a pouco como é que foi estruturado o governo dele, né? Como é que ele fortaleceu o seu próprio poder e centralizou o poder político. E o México, né, que teve na figura de Agustín Iturbide, né, uma monarquia criada no México que foi muito forte, e depois a passagem, a partir de um golpe, a uma república também muito forte com López Santana. Então, nós observamos o fortalecimento do poder central. Vamos pensar, né, de uma maneira muito pontual na Argentina, em Buenos Aires, e não nas províncias argentinas de início, e no Brasil monárquico, e no México monárquico e depois republicano. Isso mostra que poucas nações conseguiram centralizar o poder. A maioria manteve o poder federalizado, um federalismo, onde essa elite que fez a independência tinha um poder local, tinha um domínio local, um controle local muito forte ali. Bom, nessa estrutura, a gente vê nascer a figura de quem? Do líder que veio dessa elite crioula e estabeleceu esse poder local, né? Esse líder local, a gente vai chamar ele de caudilho, né? Ele é um latifundiário, ele tem um poder militar nas mãos, ele controla a vida social, política, econômica de uma região, de uma nação que nasceu aqui, e dá origem a esse movimento ou característica política que é o caudilismo. A gente pode fazer uma comparação não muito objetiva, não muito direta,
o que acontece no Brasil na República Velha, por exemplo, que a gente chamava de coronelismo, né? Onde um latifundiário tinha um poder local, um poder regional muito forte, onde ele tinha uma força armada na mão, onde ele tinha os seus interesses guardados ali, né? Então, de alguma maneira, nós observamos que nasce esse caudilismo, ou seja, um poder local originário, né, dos crioulos, da libertação da América Latina ali. Esse poder local tem bases políticas, tem bases militares, tem bases econômicas no latifúndio, controla a população, reprimem a população mais pobre, conseguem manter o poder na mão dessa oligarquia rural que existe ali, né? E, de alguma maneira, estabelecendo a sua própria lei regional. Então, o país tem uma lei, o país tem uma constituição, o país tem uma organização central. Mas o poder local, o poder federalista, se torna mais proeminente, mais forte ali, controlando o todo de um modo geral. Então, quando a gente analisa o problema do nascimento na América Latina, a gente percebe que houve uma dificuldade enorme dos países se organizarem. Por quê? Porque não se observou o critério, somos uma nação. Então, foi mais observada a questão, temos questões econômicas a resolver, precisamos manter os vínculos externos de exportação, né? E não conseguiremos, de alguma maneira, privilegiar o nacionalismo, a nacionalidade, a formação de uma grande nação, né? Apesar disso, o movimento caudilista, que eu citei agora há pouco, né, dessa elite agrária, militarizada, com forte poder local, ele acaba se fortalecendo nas nações, ele acaba manipulando a população e controlando a população e ganhando a força política para o quê? Garantir a regionalização de poder. Então, a América Latina fez uma troca interessante. Ela trocou a ideia de nação pela ideia de economia, de vínculo econômico. Então, ao invés de uma independência, rompendo laços, estabelecendo uma grande nação forte, soberana, como queria Bolívar, nós tivemos nações pobres, de população empobrecida, marginalizada, dominada pela elite agrária, com uma vinculação econômica externa muito forte ainda, uma dominação externa muito forte, que vai caracterizar essas nações latino-americanas que até hoje mantêm as características de pobreza, miserabilidade da população, dependência externa e governos o quê? Locais ainda muito fortes ali. Bom, o nascimento dos Estados Nacionais na América Latina, né, aparece fortemente no século XIX, né? É uma conjuntura que o mundo vivia na época, né? O iluminismo, as independências americanas, a Revolução Francesa, o pensamento iluminista liberal espalhado pelo mundo e principalmente a segunda Revolução Industrial. Por quê? Porque a América Latina se torna, naquele momento ali, fornecedora de matéria-prima para a Revolução Industrial. Ou seja, as potências europeias, os Estados Unidos, que vão entrar na segunda Revolução Industrial, e as potências do Oriente, no caso específico ali, nesse momento, o Japão, que entram na Revolução Industrial, precisam de matéria-prima. Alguns vão buscar na Ásia, alguns buscaram na África, mas o caso específico, né, de ingleses e americanos dentro do próprio continente americano. Então, a América Latina se caracteriza por uma mera fornecedora de matéria-prima, não conseguindo se desenvolver de maneira industrial. Então, nós não vivemos a Revolução Industrial. Nós fizemos parte como fornecedores de matéria-prima para as grandes potências industriais daquela época ali. Ou seja, é um mundo baseado no latifúndio, um mundo baseado na produção agrícola, um mundo baseado na agroexportação, né? Comprando produtos industriais caros que vêm da Europa e vendendo a sua matéria-prima ainda barata, como se fazia ainda na lógica do período colonial com relação à matéria-prima e às manufaturas europeias, que manteve um panorama de pouca evolução nesse sentido ainda. Ficamos presos a essa lógica de fornecedores de matéria-prima, né? As grandes nações da América Latina venderam petróleo, venderam minério, venderam produtos agrícolas, ofereceram, né, além de tudo isso, né, produtos como carne, o trigo, que foram fornecidos para as nações europeias naquele período ali.
Se a gente analisar num contexto mais amplo, né, a gente tem processos que nada alteraram ou pouco alteraram as estruturas aqui. Um exemplo, a abolição da escravidão, né? Nós percebemos que a América Latina, após as independências, né, em sua grande parcela, né, e podemos usar como exemplo, nós aqui no Brasil, ou a própria Cuba naquele momento, né, da independência cubana, né, com intervenção norte-americana, que a escravidão foi mantida. Então, a gente analisa o que era a América Latina no período colonial, analisa a América Latina, o que é no período pós-independência, e observamos que algumas características do período colonial permanecem, não são alteradas, né? Muda-se os donos, né, do poder, saem os espanhóis, entre os crioulos, agora caudilhos, né, que tomaram o poder ali, e a gente observa que as heranças como escravidão, latifúndio, modelo agroexportador, a dependência externa, permanecem fecundas na América Latina ali. Bom, a gente percebe também que há uma concentração de riqueza na mão da elite, né? Isso é um grande problema social da América Latina e o Brasil se encaixa ali, né? Um exemplo, né? O que atravanca o desenvolvimento da América Latina? A concentração fundiária, concentração de terras, a concentração de riquezas, né? A desigualdade social gerada pela concentração de riqueza, né? E a escravidão, que depois foi transformada num trabalho assalariado de baixo salário, de baixa remuneração. Então, a gente analisa que, dentro de todo o processo que a gente viu aqui, negros, índios, mestiços, né, foram colocados numa condição de inferioridade, né? E são trabalhadores apenas braçais dentro do processo industrial, o processo agroindustrial que a América Latina vai viver durante um momento ali, né? E, lógico que, quando a gente vê uma abolição acontecer na América Latina, e o exemplo do Brasil, a gente vai perceber que isso acontece quando a Inglaterra percebe que ela precisa aumentar ainda mais seu mercado consumidor, então ela pressiona para o fim da escravidão, para que os homens da América Latina parem de gastar comprando escravos e passem a gastar comprando produtos da Inglaterra, aumentando assim o quê? A venda inglesa, né? A oferta de produtos ingleses por aqui. Se a gente perceber, como eu falei agora há pouco, né, no caso mexicano e no caso brasileiro, nós tivemos aí as monarquias, né, que dominaram o México e o Brasil durante o período, no México um tempo menor, no Brasil um tempo maior, né? E observamos também que dentro da América Latina, e não só nos grandes países, mas em toda a nação, nós temos, além da divisão, a separação entre os que queriam o poder central e o poder federalista, que acabou prevalecendo, né, federalismo, autonomia regional, nós temos ainda brigas entre liberais e conservadores, que a gente vai observar muito claramente aqui no Brasil. O Brasil teve essa postura de luta entre liberais e conservadores, que vinham da elite, né? Os liberais, que tinham uma visão mais federalista, de estados leigos, separados da igreja, né, com forte poder local, aquela coisa e tal, e os conservadores que defendiam a centralização do poder, o poder unitário, uma sociedade mais fechada, uma ligação ainda com as ideologias ou ideias da igreja naquele momento ali. Então, eu acho que a gente pode olhar para a América Latina e pensar em duas disputas muito fortes ali. Uma disputa entre o federalismo, né, e o centralismo, centralizar o poder ou dar autonomia para as regiões de um país, que é o que prevaleceu, e uma luta entre os liberais, que tinham uma postura mais aberta, mais moderna para a América Latina, né, apesar de serem elite também, e os conservadores, que queriam governos mais fortes, mais unitários, mais centralizados, defensores ainda do quê? De regras mais fortes para a América Latina ali. A gente vai observar isso em toda a América Latina e daqui a pouquinho, numa aula de Brasil, nós vamos ver a luta de liberais conservadores ali. Para terminar a nossa aula, a gente precisa ver as duas ideias de pan-americanismo que surgiram aqui na América, de unir os povos da América, de criar o que é uma união entre as nações latino-americanas. A primeira, né, que aparece, né,
como unir a América Espanhola, né? Unir a América Latina, combater o Congresso de Viena, combater a Santa Aliança, que era o braço armado do Congresso de Viena, né? Foram as ideias de Bolívar, conhecido como libertador, né? O Bolívar queria unir as nações latino-americanas, formar uma grande nação, autônoma ao interesse externo, não tinha a visão de dependência em relação aos ingleses. Bolívar queria uma autonomia dessas nações latino-americanas, ou dessa grande nação latino-americana que nasceria aqui, né? E chegou até tentar essa unificação a partir da ideia do bolivarismo, né? Dessa união dos países latinos para a criação de uma grande nação, de grandes nações autônomas, sem interferência europeia, nem do Congresso de Viena, nem domínio da própria Inglaterra aqui, né? As ideias do Bolívar foram derrubadas, né? A própria elite criolha, como comentei na aula sobre a independência da América do Sul aqui, não compactuou com Bolívar, tentaram matar Bolívar, né? Sofreu 2 atentados contra ele, ele abandonou a sua luta revolucionária, né? Se exilou ali na região da Jamaica, escreveu a carta onde ele critica as elites por não terem compactuado com a ideia de uma grande nação, de uma grande luta, né, por um fortalecimento de uma grande nação latino-americana ali. Essa ideia não frutificou. A segunda ideia, ela vem com Monroe, James Monroe, presidente americano. O Monroe tem uma visão norte-americana com relação à dominação ou com relação à própria ideia de uma América Latina unida, né? Para o Monroe, ele coloca a ideia que a América Latina se uniria, né? E que os Estados Unidos estariam ao lado da América Latina, né? Na famosa ideia de América para os americanos. Eu traduziria como América para os estadunidenses, ou seja, a América caindo na mão dos Estados Unidos, né? Ele também combate as ideias do Congresso de Viena, mas com uma diferença, né? Ele não pensa numa América Latina crescendo, desenvolvendo, se fortalecendo e tendo autonomia. Ele pensa numa América Latina tutelada, fortalecida com o apoio norte-americano, né? E os americanos passavam, naquele momento ali, por um processo, né, de fortalecimento da nação americana após a independência, daqui a pouquinho políticas de intervenção americanas no Caribe, que a gente vai ver ali. Bom, os americanos que viveram a Revolução Industrial, no final do século XIX, né, a segunda Revolução Industrial, acabam se industrializando, acabam se colocando de maneira forte sobre os países latino-americanos ali, né, e também vão explorar esse modelo nosso agroexportador, né. Da doutrina Monroe, dessa dominação americana, há um fortalecimento dela, né, que vai caminhar para uma política chamada política do Big Stick, a política do grande porrete americano, né? O presidente Theodore Roosevelt lança no século XIX o Corolário Roosevelt, uma série de ideias sobre crescimento, expansão, dominação norte-americana, e dentro do Corolário Roosevelt aparece o Big Stick. O que é isso? A ideia de intervenção política, econômica e militar dos americanos na América Latina, principalmente na região da América Central e Caribe. Se você perceber, as duas visões pan-americanistas não se encontram. Bolívar pregava uma autonomia, um fortalecimento da América Latina, e Monroe prega uma América livre, mas sob a orientação, sob o domínio, né, de uma ideologia ou de um comando norte-americano ali, né? Isso evolui para a política do Big Stick e vai acabar gerando domínio americano em todo o continente que a gente conhece ali. Bom, galera, é o seguinte, para a gente poder finalizar a aula, né, interpretar tudo isso, a gente precisa olhar para a América Latina de hoje para entender a América Latina do século XIX, né, o que aconteceu com ela lá, o que aconteceu com ela hoje, o que acontece com ela hoje. A gente viveu a lógica de independências que libertaram a América Latina politicamente, mas não economicamente. A gente viveu uma dominação externa muito forte, inglesa, em determinado momento norte-americana também. A gente viveu o poder do latifúndio
né, agroexportador, na figura dos criolhos, que fortaleceram os poderes locais em cada nação, se tornando caudilhos, ou seja, líderes locais, com força militar na mão, com uma organização política, social e econômica na mão deles ali, né? E confrontaram o poder central com o poder local. O que é isso? Não aceitaram os poderes centralizados num país, mas preferiram federalizar. Então, dentro de uma nação, as províncias se tornaram mais fortes do que o próprio poder central de uma nação. A exceção, nós temos o Brasil, com Dom Pedro I. A exceção, nós temos o México, com Agustín Iturbide, né? Duas monarquias que depois, com o tempo, se tornaram repúblicas. A monarquia brasileira um pouco mais longa, a mexicana mais curta, né? Mas que houve um poder central muito forte. E, no caso muito específico da Argentina, um forte poder em Buenos Aires, né? A capital da Argentina, que acabava até se sobrepondo aos poderes locais das províncias ali. Temos nações até hoje pobres, dependentes externamente na economia das grandes nações do mundo, onde houve fragmentação territorial, onde o poder está na mão de elites agrárias locais, né? E nações que não conseguiram se desenvolver, né? Viveram sempre sob a ótica de fornecedores de matéria-prima para a Revolução Industrial das potências europeias e para os Estados Unidos. Tá? É só observar, como eu falei agora, a América Latina de hoje e entender a América Latina do século XIX. Ele fica claro para nós ali. Assim, nós encerramos nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido a lógica, né, de construção da América Latina como um todo ali. Né? Logo, logo estaremos juntos. Se cuidem, tá? Guardem a quarentena, se protejam, máscara no rosto, luvinha na mão. Daqui a pouco tudo isso passa, estaremos juntos aí. Galera, até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.